Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que vai bem no coração da prática mágica. Mas, em vez de focar naqueles feitiços e rituais espetaculares, vamos explorar o que realmente sustenta esse caminho. Os deveres profundos e as obrigações que, olha, não dá para negociar. O texto já começa com uma declaração, assim, bem forte. Aquela ideia de poder sem responsabilidade? Pode esquecer. O ponto de partida aqui é outro. É uma mentalidade de disciplina constante. São essas duas palavras, deveres e obrigações, que formam a base de tudo. É em cima delas que a prática inteira se constrói. E o primeiro dever que o texto aborda é algo bem prático, na verdade. É a relação do praticante com suas ferramentas, seus instrumentos mágicos. A questão não é acumular um monte de objetos, mas sim manter uma relação ativa, cuidadosa com eles. Esse conceito de limpezas é fascinante. Não é só tirar o pó, sabe? É um ato energético, um dever de descarregar o que o texto chama de energias opostas. Dá para pensar nisso como se fosse zerar um contador, permitindo que a ferramenta volte ao seu potencial máximo, totalmente revitalizada. E para essa ideia não ficar muito abstrata, o autor traz uma analogia brilhante. O ato de alimentar os objetos no candomblé, ele tem o mesmo efeito prático de limpar um filtro de água. Nos dois casos, o objetivo é remover o que está obstruindo e restaurar a função original. Isso transforma o sagrado em algo bem tangível. Uma tarefa de manutenção que é simplesmente essencial. Então, o ponto principal aqui é este. A primeira responsabilidade, a fundamental, é a manutenção energética. Manter os instrumentos limpos não é uma sugestão, é apresentado como um dever central do médium magista. Agora vamos para o próximo ponto e ver como isso fica mais profundo. A gente sai dos deveres externos com os objetos e entra numa obrigação interna, que talvez seja a mais desafiadora de todas, a autovigilância. A instrução é bem direta, sem rodeios. A principal obrigação é a autoobservação constante. O foco se volta para dentro, para as próprias ações, as intenções e, o que é crucial, para os próprios limites. E por que essa vigilância é tão importante? O texto alerta sobre o perigo de se extrapolar, de ir longe demais. A transgressão específica que ele menciona é a de invadir os limites dos outros. É exatamente aí que o poder se torna perigoso, sabe? Quando ele cruza uma fronteira ética e pessoal. E as consequências, olha, não são nem um pouco pequenas ou distantes. O texto usa uma linguagem bem forte para descrever o que acontece quando esses limites são violados. A reação é descrita como instantânea e fulminante. Não tem margem para erro. O retorno é imediato e é severo. O autor então se volta diretamente para quem lê com uma pergunta que, nossa, faz a gente parar para pensar. É um chamado à autoanálise. Porque conhecer o próprio poder é, antes de tudo, saber exatamente onde ele precisa parar. Isso nos leva a uma espécie de código de ética, uma lei fundamental que governa o uso de qualquer habilidade ou poder mágico. Não é uma questão de escolha, mas uma regra que faz parte do sistema. E a base dessa lei é muito clara. Receber um dom, ou ser ungido com um mistério, como diz o texto, não é um cheque em branco. Não dá automaticamente o direito de usar esse poder contra ninguém. Ter poder não é licença para prejudicar. A gente pode até resumir essa lei em 3 passos bem claros. Primeiro, poder não é o mesmo que permissão para causar dano. Segundo, a regra de ouro. Se a ação não beneficia o todo, então ela não deve ser usada contra um indivíduo. E terceiro, um aviso importantíssimo. O mau uso da energia sempre se volta contra quem emitiu. E esse último ponto é reforçado com uma pergunta retórica que funciona como um aviso final. O texto nos lembra que, em qualquer desvio ético, a primeira vítima em potencial é a própria pessoa que o cometeu. É uma lei de causa e efeito que simplesmente não dá para contornar. Com todos esses deveres e obrigações colocados na mesa, o texto nos leva a um momento de decisão. Ele apresenta uma escolha fundamental sobre o caminho que se deseja realmente seguir. E aqui a gente vê a página do texto original onde essa conclusão é apresentada. Depois de detalhar todo o peso da responsabilidade, a disciplina que é necessária e as consequências severas do erro, o autor prepara o terreno para deixar a decisão final em aberto. E a análise termina com esta pergunta sem filtro nenhum. Depois de entender o peso dos deveres e obrigações, a vontade de ser mago ainda continua? Ou será que o caminho do médium que o texto descreve como bom e nada comprometedor já está de bom tamanho? É uma questão que não define só o caminho, né? Ela define a verdadeira compreensão do que significa ter e usar poder.